Vendi tudo pra me casar com ele, mas ele me deixou sozinha pela amiga de infância. Agora ele nem sabe que cancelei o casamento. Vendi a casa, peguei minhas coisas e me mandei da cidade. Tudo porque meu estômago doía, e eu tive a ousadia de interromper a conversa dele com a amiga de infância. Ricardo não teve nenhum pingo de compaixão e me fez descer do carro. Supliquei pra ficar, mas ele simplesmente me ignorou. Subiu a janela devagarinho e até gritou pra eu calar a boca. O resultado? Acabei no hospital com uma úlcera. Tentei ligar pra ele mais de 10 vezes, mas ele nem se dignou a atender. Depois vi ele no corredor do hospital ajudando sua amiga de toda a vida, que pra completar estava grávida. Aquilo quebrou meu coração. Quando me deram alta, fui sozinha pro Mirante do Sol e passei ali uma semana. Ricardo não me ligou em 10 dias. Depois começou a me ligar que nem louco, perguntando por que eu não tinha dado sinal de vida. Ah, vá. Será que ele se importou comigo quando eu tava doente? Quando finalmente atendi, vi que tinha quase 40 chamadas perdidas. Assim que respondi, ele começou a disparar. Onde você tá? O GPS diz que você não tá em casa. E veio uma avalanche de perguntas. Eu só escutava enquanto saía do aeroporto. Quando ele veio me buscar, no início não disse nenhuma palavra, só pegou minha mala. Mas aquele sorrisinho irônico não saía da cara dele. Na verdade, achei que você ia fugir do casamento. Mas olha só, você só sumiu uns dias e já voltou toda derrotada. O casamento tá logo ali, tem 1000 coisas pra resolver, então não espere que eu fique ouvindo suas bobagens. Entendido? Acendeu um cigarro dentro do carro, franzi a testa, virei a cabeça e abaixei a janela. Quando o ar fresco entrou, respirei fundo e ajeitei a voz. Vamos à empresa de organização de casamentos. Se não me engano, aqueles malditos lembrancinhas já deveriam estar prontos. Ricardo soltou uma gargalhada e pisou no acelerador. Quando chegamos, ele nem quis descer. Ficou recostado no banco, fumando e brincando com o celular como uma criança mimada. Logo, o organizador saiu com as lembrancinhas na mão. Senhorita Pérez, aqui estão seus convites. Meu noivo olhou de relance, seus olhos percorrendo os brilhinhos vermelhos dos cartões. Que horror! Esses convites são um lixo. Quem ia gostar dessa porcaria? Não dava pra ser um pouco mais criativa? Já sem vontade de discutir, me limitei a contar os envelopes e peguei o celular para pagar o que faltava. Mas justo quando ia falar, o celular dele tocou e ele atendeu na hora. E eu escutei aquela vozinha melosa. Ricardo, meu amor, tenho que ir fazer o check-up de Natal. Que triste ir sozinha, né? Tenho certeza que meu querido amigo de infância vai me acompanhar. Depois de desligar, pegou as chaves do carro e saiu correndo atrás dela. O homem que ia ser meu marido só soltou. Cuida disso aí. Eu não tenho tempo pra essas coisas. Nem perguntou nada. Me deixou pendurada com todos os preparativos do casamento e se mandou sem olhar pra trás. Me virei pro organizador. Já paguei os convites, jogue todos fora. Ah, e cancele todo o resto também. O cara ficou de queixo caído. Mas, senhorita, os designs já estão quase prontos. Não fazemos devoluções. Fique com o dinheiro. Não me importo. Quando estava saindo, lembrei do vestido de noiva. Ah, por falar nisso, também preciso cancelar a reserva do vestido. Depois de deixar tudo resolvido, fui a um restaurante e pedi meu clássico prato de macarrão com queijo. Enquanto esperava, comecei a editar algumas fotos para postar nas redes sociais. Tinha tirado um monte de fotos lindas na montanha, lembranças preciosas que queria compartilhar. Fiz uma colagem de 9 fotos e coloquei uma frasezinha bem no meu estilo. A publicação logo começou a acumular likes, inclusive um de Valéria Barron. Poucos minutos depois, chegou outra notificação. Como não podia deixar de ser, aquela garota também tinha postado algo. Era uma foto de um homem. Supus que fosse meu noivo, e ela teve a cara de pau de escrever: meu querido amigo de infância prometeu que nunca estarei sozinha. Obrigada por me acompanhar mais uma vez ao check-up. As amigas dela também comentaram aquelas bobagens típicas, tipo, uau, pra sempre. Eu simplesmente curti a publicação e desliguei o celular enquanto terminava meu macarrão. Mas como não? Em menos de 5 minutos, meu telefone começou a vibrar. Claro, era aquele idiota ligando. Quase deixei cair na caixa postal, mas ele insistiu tanto que acabei atendendo. Ale, você foi sozinha pro Mirante do Sol? Sem mim? Tínhamos combinado de ir juntos depois do casamento. Quando ouvi a voz dele de novo ao telefone, depois de tanto silêncio, senti uma parte de mim tremendo, mas não de emoção, e sim de raiva contida. Ricardo falava atropeladamente, perguntando onde eu estava, se estava bem, o que estava acontecendo. Eu mal respondia com monossílabos, enquanto apertava os punhos para não desligar na cara dele. Jale, me diz, onde você tá? O GPS diz que você não tá em casa. Insistia quase à beira do pânico. Respirei fundo, e contra todo instinto disse o nome do restaurante onde eu estava. Não sei que diabos me levou a fazer isso. Talvez quisesse vê-lo uma última vez. Talvez quisesse afundá-lo com minhas próprias mãos. 20 minutos depois, lá estava ele com sua jaqueta de couro surrada, o cabelo bagunçado como se tivesse saído correndo.
Um buquê de flores horríveis, murchas, como se tivessem sido recolhidas de uma lixeira. Jaylee se aproximou agitado. Me perdoa, por favor. Eu tava confuso. Foram dias estranhos. A pressão do casamento, meus amigos, tudo se misturou na minha cabeça. Mas te juro que te amo. Vamos nos casar o quanto antes. Olhei pra ele e por um segundo, só um, quase quis acreditar até que o celular vibrou na minha mão. Uma notificação. Abri a tela por inércia. Era uma publicação de Sofia, sua amiga de toda a vida. Uma foto de um ultrassom com Ricardo abraçando-a por trás com a legenda: nosso sonho se tornando realidade. Senti o chão se abrindo sob meus pés. Isso te parece um maldito mal-entendido? Soltei mostrando a tela pra ele. Ricardo empalideceu. Não é o que você pensa. Esse filho não é meu. Começou a suar. Sofia, ela tá obcecada por mim há anos. Eu cometi um erro, Jali. Só uma vez foi. Quando você tava hospitalizada, eu tava confuso. Então, enquanto eu vomitava sangue no hospital, você tava confuso entre as pernas dela? Gritei, atraindo o olhar de todo o restaurante. Ele baixou a cabeça, incapaz de me encarar. Aí eu soube. Tinha acabado pra mim. Peguei minha bolsa e me levantei. Ricardo tentou me deter segurando meu braço, mas me desvencilhei com uma força que nem sabia que tinha. Não quero te ver nunca mais, disse com voz gelada. Nem nessa vida, nem na próxima. Saí do restaurante tremendo de raiva. Mal tinha andado alguns metros quando senti outra vibração no celular. Outra mensagem. Era de Valéria Barron. Precisamos conversar. Eu também passei por isso com o Ricardo. Você não é a primeira e tristemente não será a última. Parei de repente. Olhei ao redor. A noite em Madrid caía fria e luminosa. E naquele instante soube que a história com Ricardo não tinha terminado. Não ainda. Não demorei muito para responder a Valéria. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte numa cafeteria discreta no bairro de Salamanca. Cheguei antes da hora. Pedi um café puro e esperei. Minha mente não parava de dar voltas. O que Valéria sabia? Até onde chegavam as mentiras de Ricardo? Quando ela chegou, eu a reconheci. Morena, alta, com o rosto de alguém que tinha chorado demais, mas que já não pensava em chorar mais. Sentou-se na minha frente sem rodeios. Olhou nos meus olhos e disse: você também pensou que era a única, né? Não soube o que responder. Só assenti em silêncio, sentindo um nó apertar minha garganta. Valeria pegou o celular e começou a mostrar fotos uma após a outra. Ricardo beijando outra mulher na praia. Ricardo saindo de um hotel de mãos dadas com outra garota. Datas recentes. Algumas durante os dias em que ele dizia estar ocupado com os preparativos do casamento. Ele sempre faz isso, continuou Valeria. Seduz, promete, destrói. Não se culpe, todas caímos. O golpe no peito foi seco, brutal. Tinham me humilhado, tinham me usado, e agora eu entendia que tudo, absolutamente tudo, tinha sido uma farsa. O que você propõe? Perguntei sem rodeios. Uma faísca acendeu nos olhos de Valéria. Expô-lo, mas não de qualquer maneira. Tenho provas suficientes para que ele não possa se esconder jamais. E você tem algo que ele ainda quer: seu silêncio. A ideia me deixava tonta. Eu não era vingativa por natureza, mas havia algo dentro de mim que gritava que não podia deixá-lo sair impune. Antes que pudesse responder, Valeria deslizou uma pasta sobre a mesa. Isso é tudo o que coletei. Fotos, mensagens, e-mails, capturas de tela. Está tudo aqui. Como você conseguiu isso? Perguntei atônita. Ela sorriu com uma amargura infinita. Ele me fez de boba uma vez. Não ia deixar que fizesse de novo. Passamos horas revisando cada evidência. Ela me explicou como Ricardo manipulava suas vítimas, sempre com a mesma técnica. Promessas de amor eterno, projetos de casamento e, no final, traição. No meio da conversa, meu celular vibrou de novo. Era uma mensagem de Ricardo. Me perdoa, Jali. Me diz o que você quer que eu faça. Não posso viver sem você. Não pude evitar rir. Um som seco, sem alegria. O que você vai fazer? Perguntou Valeria me observando. Guardei o celular na bolsa. Primeiro, disse com calma, vou pegar minhas coisas do apartamento que compartilhávamos e depois veremos. Naquela mesma noite, peguei um táxi até o edifício onde morávamos. O porteiro me deixou entrar. Subi as escadas sentindo que cada degrau pesava toneladas. Quando abri a porta, tudo estava igual a antes, como se nada tivesse acontecido. Ou quase. Um detalhe me chamou a atenção. A porta do armário do corredor estava entreaberta e atrás algo brilhava. Me aproximei e vi uma caixa. Uma caixa que não lembrava de ter visto antes. Peguei-a, coloquei sobre a cama e, tremendo, a abri. Fotos, cartas, bilhetes, presentes de outras mulheres e, no fundo, um pequeno envelope branco. Abri-o. Dentro havia uma ultrassonografia, mas não de Sofia. Era de outra mulher com uma nota escrita à mão por Ricardo. Prometo que desta vez será diferente. Te amo. Senti uma tontura insuportável. Ricardo não só tinha me traído, nem a Sofia. Havia mais, muitas mais. E eu mal estava começando a descobrir. Fiquei ali na beira da cama com a caixa aberta à minha frente, como se fosse a cena de um crime.
Cada carta, cada fotografia era uma punhalada diferente. O mais humilhante era que muitas dessas notas eram recentes, muito recentes. Algumas, inclusive, estavam datadas enquanto eu ainda sonhava em escolher o menu do nosso casamento. Senti uma mistura brutal de náusea e raiva. No silêncio absoluto do apartamento, jurei que Ricardo ia lamentar cada mentira, cada humilhação que me fez passar. Me obriguei a guardar a caixa em uma bolsa. Ia precisar dessas provas. Quando desci as escadas com a bolsa apertada contra meu peito, meu celular voltou a vibrar. Outra mensagem, desta vez de Valéria. Tenho algo que você deve ver. Estou na cafeteria da esquina. Venha agora. Sem pensar, saí do edifício e atravessei a rua. Valeria estava sentada em uma mesa do fundo com o rosto tenso. Sobre a mesa, seu laptop aberto. Me sentei na frente dela, ainda com a bolsa nas mãos. O que foi agora? Perguntei, sentindo que já nada podia me surpreender. Valeria virou a tela para mim. Era um grupo de WhatsApp, um chat chamado As Afortunadas. Mais de 10 mulheres. Todas em diferentes momentos tinham estado comprometidas, saindo ou grávidas de Ricardo. Algumas ao mesmo tempo. Algumas perceberam tarde, outras nunca. Cada mensagem que eu lia era pior que a anterior. Traições, promessas vazias, mentiras de manual. Ricardo tinha aperfeiçoado sua técnica durante anos. Como? Como você encontrou isso? Balbuciei. Uma delas me contatou quando você postou suas fotos do Mirante do Sol. Reconheceu o Ricardo e me procurou. Era questão de tempo até que o quebra-cabeça se montasse. Fiquei em silêncio, processando tudo. Não era só minha história de amor que tinha sido uma fraude. Ricardo era um predador emocional em série. Valeria baixou a voz. Sabe o que é pior? O quê? Sussurrei. Ela se inclinou para mim. Uma delas, Laura, está realmente grávida e está pensando em denunciá-lo. Diz que Ricardo prometeu casamento e quando soube da gravidez a abandonou, como a você. Senti o estômago se contrair. Ele tinha cruzado um limite do qual não podia voltar. Isso já não era só vingança pessoal, era questão de justiça. Onde está essa Laura? Perguntei com voz firme. Em Toledo. E ela quer falar comigo? Por um segundo, hesitei. Não sabia se tinha forças para continuar me metendo nesse poço de podridão, mas depois lembrei das minhas noites chorando em silêncio, meus sonhos destruídos, minha dignidade pisoteada. Vamos vê-la, disse. Naquela mesma tarde, alugamos um carro e partimos rumo a Toledo. O trajeto foi longo, carregado de silêncios pesados e olhares cúmplices. Duas mulheres que de maneiras diferentes tinham sobrevivido ao mesmo monstro. Chegamos ao anoitecer. Laura nos esperava em um pequeno café do centro histórico. Era jovem, jovem demais. Não podia ter mais de 22 anos. Tinha a barriga saliente e os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando nos viu, levantou-se devagar e se aproximou. Você também foi noiva dele? Perguntou com uma voz quebrada. Não pude responder imediatamente. Só assenti contendo as lágrimas. Laura abriu sua bolsa e tirou algo. Um contrato de aluguel em nome de Ricardo e dela. Ele me prometeu que viveríamos juntos, que formaríamos uma família. Eu acreditei. O contrato tinha sido assinado há apenas 2 meses. Enquanto eu pensava que ele organizava nosso casamento, organizava sua nova vida com outra. E então Laura nos soltou uma bomba. Ricardo tem outra em Valência, uma tal de Irene. Ela também está grávida. Valeria e eu nos entreolhamos, estarrecidas. Não era um caso isolado, era uma rede. Um padrão de destruição, e eu já não pensava em ficar de braços cruzados. Naquela noite mal consegui dormir. Ficamos em uma pequena pousada de Toledo, uma dessas casas antigas convertidas com vigas de madeira expostas no teto e cheiro de lavanda nos lençóis. Mas nem o conforto nem o aroma conseguiram acalmar o turbilhão de pensamentos que me destruía por dentro. A história de Laura tinha perfurado minha alma, tão jovem, tão iludida, e Ricardo tinha feito com ela o mesmo que comigo, que com Valéria, e com sabe-se lá quantas mais. Passei horas olhando para o teto, repassando cada mentira, cada carinho falso, cada palavra vazia que eu tinha engolido como uma idiota apaixonada. E enquanto o relógio avançava para a madrugada, uma ideia começou a tomar forma na minha mente. Não ia chorar mais. Não ia me esconder. Não ia permitir que Ricardo continuasse destruindo vidas. Quando amanheceu, Valeria bateu na minha porta. "Dormiu alguma coisa?" Perguntou, embora sua expressão deixasse claro que já conhecia a resposta. Neguei com a cabeça. Ela suspirou como quem carrega o mesmo peso. Laura contatou Irene, me disse. Ela quer se juntar a nós. Era quase cômico, se não fosse tão trágico. Um exército de mulheres que nunca se conheceram, agora unidas pelo mesmo algoz. Nos encontramos todas naquela manhã em uma cafeteria em frente ao Alcázar. Laura, Valéria, Irene e eu. Irene era diferente. Loira, de caráter forte, olhar afiado. Não vinha para chorar, vinha para lutar. "O que propõe?" perguntou, cruzando os braços. Nos entreolhamos. O ambiente estava carregado de eletricidade. "Expô-lo publicamente", disse finalmente. "Que todo mundo veja quem Ricardo realmente é. Tenho provas", acrescentou Irene pegando seu celular. "Fotos, mensagens, promessas de casamento, até vídeos."
Sabem o que isso significa? A emoção me invadiu. Tínhamos material suficiente para afundá-lo. O plano surgiu de maneira natural. Criaríamos um perfil falso nas redes sociais, uma página anônima onde postaríamos todas as provas, depoimentos e fotos. Sem nomes falsos, sem manipulações, só a verdade, crua e brutal. Passamos horas organizando tudo. Irene era especialista em redes sociais e se encarregou de criar a página. Laura redigiu seu depoimento. Valeria e eu revisamos as provas, classificando-as por datas e situações. Cada detalhe estava cuidado. Cada publicação desenhada para atacar onde mais doía. Naquela tarde lançamos a página. O primeiro post era simples, mas devastador. Achava que o conhecia? Esta é a verdadeira história de Ricardo Gutierrez, o homem que prometia amor eterno enquanto semeava destruição pelo caminho. Com uma foto de Ricardo abraçando Sofia, outra dele saindo do hotel com outra mulher e uma terceira segurando a barriga de Laura. Em menos de uma hora começaram a chegar os comentários e depois as mensagens privadas. Mulheres que também tinham sido enganadas, amigas que confirmavam os rumores, até um familiar que de forma anônima confessava ter suspeitado dele há tempos. O escândalo explodiu como um incêndio em pleno agosto e, obviamente, não demorou a chegar aos ouvidos de Ricardo. Naquela mesma noite recebi uma ligação. Era ele. Atendi. Sua voz soava diferente, mais quebrada, mais desesperada. "O que você fez, Jali?" sussurrou. "Está arruinando minha vida?" Me recostei na cadeira, olhei para as meninas que me acompanhavam e sorri pela primeira vez em muito tempo. "Arruinar", repeti. "Não, Ricardo. Só estou te mostrando como você realmente é." Ele ofegou como se não soubesse o que dizer e então, quando eu estava prestes a desligar, soltou algo que me gelou o sangue. "Você não sabe com quem está se metendo." A ligação foi cortada de repente. Olhei para a tela com o coração batendo na garganta. Sabia que Ricardo era um mentiroso e um covarde. Mas agora parecia que havia algo mais obscuro por trás. Algo que nem mesmo nós podíamos imaginar. Aquela ameaça lançada em um sussurro antes que ele cortasse a ligação me deixou uma inquietação instalada no peito. "Você não sabe com quem está se metendo." Uma frase simples, mas carregada de veneno. Passei horas dando voltas tentando entender se era um blefe ou se realmente havia algo mais por trás de Ricardo que desconhecíamos. Valeria, que era mais fria e analítica, tentou me acalmar. "É puro teatro, Jali. Ele está assustado, encurralado. Agora tenta semear medo para ver se você dá um passo atrás." Queria acreditar. De verdade queria. Mas algo no meu interior me dizia que nem tudo era tão simples. Naquela noite, enquanto jantávamos em um pequeno bar de Toledo, Irene recebeu uma mensagem. Era um vídeo. Quando o abriu, todas ficamos em silêncio. O vídeo mostrava uma conversa gravada escondido. Ricardo falando com um homem mais velho no que parecia ser um terraço de algum bar. A imagem era borrada, mas o áudio era nítido. "Não se preocupe", dizia Ricardo. "Se abrirem a boca, sei como silenciá-las." Não é a primeira vez. Meu estômago se revirou. Do que ele estava falando? A que se referia com silenciá-las? Laura começou a chorar. Valeria apertou os punhos sobre a mesa. Irene, por outro lado, pegou o celular e começou a investigar freneticamente. "Esse cara", murmurou. "Esse homem com quem ele fala me parece familiar." Em questão de minutos, ela o encontrou. Era um empresário em decadência, conhecido em círculos de negócios obscuros em Madrid. Tinha estado envolvido em vários escândalos menores, mas nunca tinha pago consequências reais. Tudo começava a se encaixar de uma maneira que me gelava o sangue. Ricardo não era apenas um mentiroso encantador. Tinha se rodeado de pessoas que podiam protegê-lo, manipular situações, apagar rastros. O perigo era real. "Precisamos ter cuidado", disse com voz firme. "O que propõe?" perguntou Valéria sem tirar os olhos do celular. Respirei fundo. Já não havia volta. "Levaremos tudo isso à polícia. Mas antes vamos dar o golpe final." Fez-se um silêncio carregado de eletricidade. Será que elas sabiam a que eu me referia? Decidimos organizar um encontro, algo público, algo que Ricardo não pudesse controlar nem manipular. Íamos convocá-lo sob um pretexto e lá, diante de testemunhas, diante de câmeras se possível, íamos confrontá-lo com todas as provas. Era arriscado, era perigoso, mas era necessário. O plano era simples. Laura fingiria querer se reconciliar. Pediria para vê-lo em uma cafeteria central de Madrid, perto da Plaza Maior. Um lugar cheio de gente. Nós estaríamos lá escondidas, com celulares preparados para gravar tudo. Se Ricardo se mostrasse violento ou admitisse qualquer coisa, teríamos provas sólidas para agir. Marcamos o encontro para o sábado seguinte. O dia chegou. Eu me sentia como se caminhasse para a boca do lobo, mas não podia voltar atrás. Vestida com um casaco longo e óculos escuros, me instalei em uma mesa próxima com Valéria e Irene.
Laura já estava em seu lugar tremendo com um café fumegante entre as mãos. O relógio marcou 5h10, 5h20, nada. Quando já pensávamos que Ricardo não apareceria, o vimos. Entrou na cafeteria como se nada fosse. Sorridente, despreocupado, aproximou-se de Laura, acariciou sua bochecha como se fosse a mulher da sua vida, hipócrita. Mas algo não batia. Ele não estava sozinho. Atrás dele, um par de homens corpulentos com aspecto frio e distante ficaram de pé junto à porta. Minhas entranhas se contraíram. Não era um encontro normal. Ricardo tinha vindo preparado e, o pior de tudo, não vinha para conversar. Senti o sangue abandonando meu rosto. Ricardo não tinha vindo sozinho, e aqueles homens não estavam ali para tomar um café. Vi como Laura engolia em seco tentando manter a compostura. Valeria, sentada ao meu lado, deslizou disfarçadamente seu celular para mim, mostrando a tela na qual já estava ligando para a polícia. Calma, murmurou. Não deixe que nos vejam alteradas. Irene, mais corajosa, ou talvez mais imprudente, mas pegou seu celular e começou a gravar disfarçadamente, apoiando-o contra sua xícara. Laura se esforçava para seguir o roteiro que tínhamos planejado. Sorria para ele, baixava o olhar, fingia estar disposta a escutá-lo. Enquanto isso, Ricardo soltava seu discurso de sempre, cheio de falsas promessas, olhares ternos e carícias calculadas. Mas então, em um momento, inclinou-se para ela e sussurrou algo que nos gelou a todas. Acha que pode me humilhar assim, sua imbecilzinha? Disse entre os dentes sem perder o sorriso. Laura se encolheu ligeiramente, aterrorizada. Ricardo se recostou na cadeira e estalou os dedos. Um dos homens deu um passo em direção à mesa. Eu me levantei de um salto, esquecendo a discrição. Valeria fez o mesmo. Irene agarrou seu celular com força, pronta para correr se fosse necessário. O que diabos você está fazendo, Ricardo? Gritei do meu lugar, atraindo a atenção de todos os clientes da cafeteria. Ele virou a cabeça para mim lentamente, como se acabasse de ver um fantasma. Ora, Jale, sua voz era um veneno doce, sempre metendo o nariz onde não deve. Levantou-se devagar, com uma calma que me pareceu mais aterrorizante que qualquer grito. O que você quer? Disparei com a voz tremendo de raiva. O que sempre quis, respondeu sorrindo. Que parem de arruinar minha vida. Os homens se aproximaram mais. Eu senti que estávamos encurraladas. A cafeteria inteira guardava um silêncio expectante, quase mórbido. Mas justo então, a campainha da porta soou. 4 policiais entraram rapidamente. Armas na cintura, olhos atentos. Ricardo Gutierrez, perguntou um deles em voz alta. Está detido. A expressão de Ricardo mudou em um segundo. Aquela máscara de arrogância se quebrou, revelando o medo puro que tentava ocultar. Isso é um erro, gritou. Não podem me prender sem provas. Nós as temos, disse adiantando-me com o celular na mão mostrando as gravações, as mensagens, as provas. E não só isso. Várias mulheres das mesas próximas se levantaram e começaram a gravá-lo também, murmurando entre elas. Ricardo tentou resistir, mas em questão de segundos o tinham algemado. Enquanto os 2 homens que o acompanhavam também eram contidos, as pessoas aplaudiram. Um aplauso espontâneo, pequeno, mas poderoso. Laura começou a chorar agarrando-se a Valéria. Irene soltou uma gargalhada nervosa, como quem não pode acreditar no que acabou de ver. Eu fiquei de pé observando como o levavam, sentindo algo maior que a satisfação. Era a libertação. Mas justo quando pensávamos que tudo tinha terminado, um dos policiais se aproximou de mim. Precisamos que venha à delegacia para prestar depoimento, me disse. Assenti, claro. E outra coisa, acrescentou baixando a voz. Encontramos documentos na casa dele, papéis em nome de outras mulheres, algumas desaparecidas, há mais coisas que não sabíamos. Fiquei gelada, desaparecidas. Senti que o mundo girava sob meus pés. Tudo o que tínhamos descoberto era apenas a ponta do iceberg. E agora enfrentávamos algo muito maior. A delegacia da rua Leganitos cheirava a café rançoso e desinfetante. Era um lugar frio desses que fazem você se curvar sem perceber. Fiquei sentada horas preenchendo papéis, contando uma e outra vez tudo o que sabia, mostrando provas, entregando os celulares, as capturas, os vídeos. Os policiais foram corretos, mas havia algo na atitude deles que me inquietava, como se soubessem mais do que estavam dispostos a me dizer. Quando terminei meu depoimento, um inspetor de uns 50 anos, barba grisalha e olhar cansado, pediu que eu ficasse mais um momento. Pode me acompanhar a uma sala de entrevistas? Perguntou com um tom que não deixava lugar para discussão. Aceitei. Cruzei o corredor com o estômago apertado enquanto Valeria, Laura e Irene esperavam lá fora me olhando com ansiedade. Entramos em uma sala pequena com uma mesa metálica e 2 cadeiras. Na parede havia um espelho que claramente era de visão dupla. O inspetor sentou-se na minha frente, cruzou as mãos sobre a mesa e me olhou fixamente. Senhorita Pérez, começou. Encontramos documentos e objetos pessoais de pelo menos
temos 3 mulheres que estão registradas como desaparecidas nos últimos 5 anos. Engoli em seco. O que Ricardo tem a ver com isso? Perguntei tentando manter a calma. O inspetor suspirou. É isso que estamos tentando descobrir. O que está claro é que há um padrão. E a senhora, sem querer, destampou algo muito maior do que parecia. Fiquei muda. Nunca tinha imaginado que Ricardo pudesse estar vinculado a algo tão obscuro. O inspetor continuou. Precisamos saber se a senhora alguma vez notou comportamentos estranhos, mudanças de humor, desaparecimento de objetos, mentiras graves. Qualquer detalhe pode ser importante. Fechei os olhos por um segundo, repassando cada momento, cada cena vivida com ele. Lembrei de noites em que ele desaparecia sem dar explicações. Viagens de negócios suspeitas. Ligações que ele cortava ao me ver entrar. Sim, disse finalmente. Havia coisas que não se encaixavam, mas nunca pensei que fosse algo tão grave. O inspetor assentiu compreensivo. Não está sozinha nisso. Vamos protegê-la, mas deve ter muito cuidado. Não sabemos se Ricardo agia sozinho. Estremeci. Ele não agia sozinho. Havia mais pessoas envolvidas. Saí da sala tremendo. Valeria correu até mim assim que me viu. O que houve? Perguntou alarmada. Contei tudo o que me tinham dito. Laura cobriu a boca horrorizada. Irene, por outro lado, apertou os dentes com raiva. Aquele filho da mãe, murmurou. Nos fez acreditar que éramos especiais, enquanto talvez fizesse coisas muito piores. Saímos da delegacia quando já anoitecia. As ruas de Madrid estavam iluminadas, mas para mim tudo parecia tingido de cinza. Nos despedimos rápido. Cada uma tinha que voltar à sua vida. Embora todas soubéssemos que já nada seria igual. Eu fui caminhando para o estacionamento sozinha. Sentia que precisava de ar, espaço, tempo para processar tudo. Mas quando cheguei ao meu carro, encontrei algo que me gelou o sangue. Um envelope branco colocado cuidadosamente no para-brisa. Olhei ao redor, não havia ninguém. Tremendo, peguei-o, abri e dentro só havia uma frase escrita com letras recortadas de uma revista. Isso é apenas o começo. Virei-me de repente procurando alguma sombra, algum movimento. Nada. Estava sozinha, mas já não me sentia segura em lugar nenhum. Naquela noite mal consegui pregar o olho. Cada pequeno ruído no corredor da pousada, cada sombra na janela me deixava nervosa. O envelope no para-brisa era um aviso claro e direto. Não estavam brincando. Não só tínhamos descoberto a podridão de Ricardo. Tínhamos mexido em algo muito mais perigoso. Algo que talvez nem mesmo a polícia estivesse disposta a enfrentar completamente. Às 8 da manhã, Valeria bateu na minha porta. Temos que sair daqui, disse sem rodeios. Laura recebeu outra mensagem de madrugada. Não foi o único envelope. Me vesti às pressas. O medo nos perseguia como uma sombra grudenta. No café da manhã, em uma cafeteria discreta, nos pusemos a revisar nossas opções. Irene, sempre mais prática, tinha contatado uma advogada. A notícia não era boa. Legalmente estamos em uma zona cinzenta, explicou Irene nos mostrando as mensagens que tinha trocado. Até que não haja uma acusação formal mais grave, as medidas de proteção são limitadas. Tradução. Se alguém quisesse nos fazer mal, não havia muito que as autoridades pudessem fazer de antemão. Pensamos em denunciar diretamente o assédio, mas a advogada nos recomendou algo mais efetivo. Torná-lo público antes que eles pudessem fazer algum movimento. Foi então que me ocorreu um evento, disse de repente. Um ato público, uma exposição com as provas, fotos, mensagens, contratos falsificados, que a imprensa venha, que as pessoas vejam tudo com seus próprios olhos. Valeria e Irene me olharam como se eu tivesse perdido a cabeça. Tá louca? Saltou Valeria. Isso nos torna alvos ainda maiores. Já somos alvos, repliquei sem levantar a voz. A diferença é que agora jogamos às escondidas. Se tornarmos público, se toda Madrid souber o que Ricardo e seu círculo fizeram, não poderão nos tocar tão facilmente. A discussão se estendeu por mais de 1 hora. Laura estava aterrorizada e eu não podia culpá-la. Mas no final, todas concordamos. Era preciso fazer isso. Valeria contatou um jornalista investigativo que conhecia. Um cara durão, experiente, que havia descoberto vários escândalos no passado. Marcou um encontro conosco naquela mesma tarde em um pequeno escritório do bairro de Chambery. Seu nome era Marcos Álvares. Alto, magro, olhar incisivo por trás de uns óculos de massa. Escutou tudo em silêncio. Anotava sem interromper, nos observando como se estivesse medindo nossa credibilidade em cada palavra. Quando terminamos, se acomodou na cadeira e disse: "Isso é dinamite pura. Se fizermos, teremos que fazer com tudo, sem meias medidas. Ou entramos com tudo, ou melhor não fazer." Nos entreolhamos. Não precisava falar. Sabíamos qual era a resposta. "Contudo", dissemos em uníssono. Em apenas 2 dias organizamos tudo.
Uma pequena galeria de arte, propriedade de uma amiga de Marcos, concordou em nos emprestar o espaço. Convites enviados a jornalistas, amigos, conhecidos, uma exposição aberta, sem segredos, sem máscaras. Cada prova pendurada em painéis, fotos de Ricardo, cópias de mensagens, cartas, contratos de aluguel falsos, as ultrassonografias, as conversas gravadas. O título da exposição era simples: Devastador. Mentiras de amor, a história não contada de Ricardo Gutierrez. Quando chegou a noite da inauguração, o lugar estava lotado. Câmeras de televisão, flashes, sussurros, pessoas que olhavam os painéis com incredulidade, raiva, vergonha alheia. Eu me mantive em um canto observando tudo com Valéria, Laura e Irene ao meu lado. E então, como se o destino tivesse querido marcar o momento, aconteceu. Ricardo apareceu vestido de terno, desarrumado, os olhos injetados de ira. Abriu caminho entre a multidão. Ignorando as câmeras, ignorando os olhares de desprezo, plantou-se diante de nós, respirando com dificuldade. "Como vocês se atrevem?", começou a dizer. Antes que pudesse terminar, Marcos, o jornalista, já estava gravando tudo. "Ricardo Gutierrez", disse em voz alta. "O que tem a dizer sobre as acusações de múltiplas fraudes sentimentais e econômicas?" Ricardo balbuciou, recuou um passo e então cometeu seu pior erro. Levantou a mão como se fosse me bater. As câmeras captaram tudo. A segurança do local o deteve antes que pudesse me tocar. Ricardo foi escoltado para fora do edifício entre vaias e flashes ofuscantes. Pensei que ali terminava tudo, que finalmente poderia respirar. Mas não, porque minutos depois um dos repórteres recebeu um vazamento anônimo. Um documento, uma lista de nomes. Mais de 20 mulheres. Algumas desaparecidas, outras hospitalizadas em seu momento, outras ainda localizáveis. Era muito pior do que jamais tínhamos imaginado. E tudo indicava que Ricardo não era o único monstro nessa história. Naquela noite, depois da exposição, o ar em Madrid se tornou irrespirável para mim. Sentia que cada sombra me vigiava, que cada passo ressoava mais forte do que o normal. Tínhamos ganhado uma batalha, sim, mas também tínhamos aberto uma guerra. O documento vazado era devastador. 23 nomes, mulheres reais, histórias silenciadas, sofrimento encadeado ao longo de anos. Ricardo tinha sido o rosto visível dessa podridão, mas agora ficava claro que não tinha agido sozinho. Havia todo um círculo ao seu redor, homens que cobriam, protegiam, inclusive incentivavam seus crimes emocionais e financeiros. A polícia nos chamou no dia seguinte. Devíamos comparecer de novo, desta vez como testemunha-chave em uma investigação muito maior. Lembro como tremiam minhas mãos quando entrei novamente naquela delegacia. Não por medo de Ricardo, não. Era medo da profundidade do abismo que tínhamos descoberto. Nos reuniram em uma sala ampla, agentes, advogados, uma psicóloga de apoio. Tudo estava preparado para um depoimento exaustivo. Quando chegou minha vez de falar, contei tudo, desde a primeira mentira até a última traição, cada manipulação, cada promessa quebrada. Não economizei detalhes. Os agentes tomavam notas freneticamente. Depois de horas, a psicóloga se aproximou de nós, especialmente de Laura, que estava visivelmente destruída. "Não são culpadas de nada", nos disse com voz suave. "Eles são os únicos responsáveis." Laura começou a chorar nesse momento. Irene a abraçou em silêncio. Eu apertei os punhos debaixo da mesa. Não ia chorar. Não, outra vez. Minha raiva me mantinha firme. Terminamos os depoimentos passada a meia-noite. Saímos da delegacia com os olhos inchados, mas de cabeça erguida. Mas a história não havia terminado, porque ao chegar ao meu carro, encontrei algo pendurado no espelho retrovisor, uma pequena bolsinha de tecido vermelho. Dentro havia um anel, o anel de noivado que Ricardo tinha me dado e uma nota escrita à mão. "Isso ainda não acabou. Nos vemos em breve." Minha alma gelou. Não sabia se era uma ameaça direta ou uma tentativa desesperada de manipulação. Talvez as duas coisas. Valeria, que tinha se adiantado alguns passos, viu minha expressão e voltou correndo. "O que foi?" perguntou alarmada. Mostrei a ela o anel e a nota. Ela soltou um palavrão em voz baixa. "Aquele filho da puta não desiste", cuspiu furiosa. Irene, que já revisava o local com seu celular aceso como lanterna, encontrou algo mais. Marcas no chão. Alguém tinha estado rondando ao redor do carro, nos observando, esperando. Não era seguro ficarmos ali. Subimos todas no carro e saímos disparadas para um hotel do centro, onde Marcos tinha nos reservado quartos de maneira discreta, longe de nossas identidades habituais. Enquanto dirigia, sentia meu coração bater nas têmporas. Não podia continuar fugindo para sempre. Uma vez no hotel, nos trancamos em um quarto todas juntas. Ligamos a televisão para tentar nos distrair. A notícia estava em todos os canais. Queda de um sedutor em série. Ricardo Gutierrez, detido por múltiplas acusações de fraude e suposto vínculo com desaparecimentos. As imagens mostravam seu rosto decomposto, algemado,
tentando inutilmente cobrir a cara. Por um segundo, senti algo parecido com satisfação. Tínhamos conseguido algo que nenhuma de nós poderia ter imaginado no início. Mas então, o apresentador anunciou algo mais. Última hora, disse. Um ex-sócio de Ricardo Gutierrez, conhecido empresário de investimentos imobiliários em Madrid, foi encontrado morto esta tarde em circunstâncias suspeitas. A polícia não descarta a conexão com a investigação atual. Fez-se um silêncio denso no quarto. Nos entreolhamos entendendo, sem necessidade de palavras, que isso apenas estava começando. Ricardo não era o único inimigo, e agora éramos muito mais perigosas para eles do que imaginávamos. Depois daquela noite no hotel, soube que minha vida nunca voltaria a ser a mesma. Não podíamos confiar em ninguém. Não sabíamos quem mais estava envolvido. Nem até onde chegavam as raízes podres da rede que Ricardo tinha tecido durante anos. Durante semanas estivemos sob proteção policial discreta. Não era suficiente para nos sentirmos seguras, mas era algo. A investigação avançou rápido. As provas que tínhamos fornecido foram só o começo. A partir daí, as autoridades descobriram contas ocultas, chantagens a outras mulheres, ameaças veladas a quem tentava denunciá-lo. O círculo se fechava. Ricardo foi formalmente acusado não só por fraude sentimental e golpes, mas também por coação e por sua participação indireta nos desaparecimentos de 2 mulheres. Embora não pudessem provar seu envolvimento direto nas mortes, as acusações acumuladas foram suficientes para que um juiz decretasse prisão preventiva sem fiança. No dia do julgamento, eu estive lá. Entrei na sala de audiências de cabeça erguida, rodeada por Valéria, Laura, Irene e muitas outras mulheres que agora se juntaram a nós. Quando Ricardo me viu, desviou o olhar. Não era o homem seguro, encantador e arrogante que eu tinha conhecido. Era um destroço, derrotado, exposto diante do mundo. Testemunhei sem tremer, contei minha história e vi em seus olhos pela primeira vez algo que jamais esperei. Medo. Medo de mim, medo de todas nós. Medo. O julgamento durou semanas. A imprensa não largava da história. Cada dia apareciam novos detalhes escabrosos, novas vítimas que quebravam o silêncio. No final, Ricardo foi condenado a 20 anos de prisão. Não pelos desaparecimentos, isso ficou em investigação, mas pelas fraudes, as chantagens e os danos psicológicos causados. Quando o juiz leu a sentença, não aplaudimos, não gritamos, só nos entreolhamos, sabendo que tínhamos ganhado algo muito mais importante que um julgamento. Tínhamos recuperado nossas vidas. Valeria decidiu se mudar para Barcelona. Abriu uma pequena livraria-cafeteria no bairro de Grácia. Hoje me envia fotos de seus clientes, das oficinas de leitura que organiza. Ela ri mais agora e seus olhos já não estão tristes. Laura, depois de muita luta, teve seu bebê, uma menina linda a quem chamou Esperança. Mudou-se para Toledo definitivamente, rodeada por sua família. Estuda enfermagem e diz que sua filha é seu motor para seguir adiante. Irene fundou uma ONG de apoio a vítimas de golpes sentimentais. É uma fera imparável. Apareceu em entrevistas, em programas de televisão, sempre falando claro, sem medo. Eu renasci, viajei, conheci outras cidades, outras culturas. Me formei como fotógrafa profissional, algo que sempre tinha sonhado e nunca tinha me atrevido a fazer. Hoje exponho minhas fotografias no Mirante do Sol, esse lugar que uma vez foi refúgio das minhas lágrimas. Agora é cenário da minha nova vida. E às vezes, quando cai a tarde e a luz pinta o horizonte de tons dourados, sorrio ao lembrar tudo o que sobrevivi. Não sou a mesma Jale que vendeu sua casa por um amor vazio. Não sou a mulher que implorava por um carinho. Não sou a noiva abandonada à beira de uma estrada. Sou outra. Sou alguém que aprendeu na marra que não se negocia com a dignidade. A última vez que ouvi algo de Ricardo foi pela televisão. Ele tinha sido transferido para uma prisão de segurança máxima após um conflito com outros detentos. Seu rosto, aquele que uma vez acreditei amar, era agora uma sombra deformada nos noticiários. Não senti pena, não senti raiva, só senti paz. Desliguei a televisão, peguei minha câmera e subi ao mirante. Tirei uma foto do pôr do sol mais lindo que tinha visto na minha vida. Postei nas minhas redes sociais com uma frase simples. Às vezes, perder tudo é o primeiro passo para encontrar tudo. E enquanto a publicação se enchia de corações e mensagens de apoio, soube que finalmente tinha fechado aquele capítulo obscuro da minha história. Mas desta vez era eu quem escrevia o próximo.